Bom dia, querido aluno. Professor Raul Alves, e vamos iniciar agora o nosso conteúdo sobre Excel. Utilizaremos o Office na versão mobile ou móvel para celulares e dispositivos portáteis, ok? Por exemplo, celulares e tablets. Vamos iniciar um documento no Excel, uma planilha no Excel, uma planilha nova, uma planilha em branco, tá? Eu vou aqui na minha página inicial do Office, tá? Você pode perceber que eu tenho aqui em cima arquivos que eu editei há pouco tempo e aqui embaixo essa lista me mostra o que a gente chamaria de recentes, tá? Na versão para computador, isso aqui geralmente está escrito documentos recentes ou somente recentes, demonstrando aí os últimos arquivos que a gente criou ou editou, tá? Clico aqui no maisinho, ok? Documentos, e aqui aparecem os 3 aplicativos disponíveis para mim no meu celular, no meu dispositivo nesse momento, ok? Lembrando que nós vimos que podem ser adicionados outros aplicativos, tá? A gente pode baixar, fazer a instalação de outros aplicativos, de outras ferramentas no Office, ok? Nessa versão que nós estamos utilizando. Eu posso iniciar uma planilha em branco, do zero, mas também eu posso abrir uma planilha que eu já esteja trabalhando, ou que eu tenha importado, ou que eu tenha salvo no meu celular, tá? Aqui na pasta abrir, me dá acesso a todas as pastas já criadas, as pastas que eu criei, ok? Nesse dispositivo aqui, como também eu posso ter acesso a outras pastas no meu aparelho e também no meu Drive na nuvem, que no caso é o meu OneDrive, tá? Vamos iniciar documento, Excel, pasta de trabalho em branco, e ele surge para mim a possibilidade de editar uma pasta em branco, tá? Primeira coisa de cara que nós observamos no Excel móvel, ok? O layout aqui da área onde nós iremos trabalhar, tá? No seu geral, digamos assim, no seu corpo de forma geral, ele guarda muita semelhança com a versão para computador, justamente para que nós não estranhemos tanto e tenhamos muita dificuldade em utilizá-lo, tá? E isso, obviamente, para quem está utilizando a ferramenta pela primeira vez, ok? Aqui em cima eu tenho alguns botões, tá? Que me permitem realizar funções específicas, como por exemplo pesquisar algum item na planilha. Como ela está em branco, a gente não obteria nenhum resultado propriamente dito. Essa setinha para a direita, ela se chama o botão compartilhar, tá? Onde a gente pode nomear essa nossa pasta de trabalho, ok? E já salvá-la na nuvem ou mesmo até compartilhá-la, tá? Com outras pessoas ou com outros aplicativos, ok? E esses 3 botõezinhos ao lado, eu tenho todas as opções aqui disponíveis, como salvar, enviar uma cópia, exportar, tá? Lembrando que, semelhante à versão de computador, de PC, de notebook, o exportar ele nos remete ao salvamento do arquivo em um outro formato que não o seu original, tá? O formato original que a planilha do Excel é salva é o .xls, ok? É o formato padrão do Excel, tá? Do produto Microsoft. Mas eu posso, por exemplo, salvar em .ods, onde ele vai permitir que eu abra essa planilha em um outro aplicativo, por exemplo, do OpenOffice, que é um concorrente, digamos assim, do Office para planilhas eletrônicas, mas também eu posso exportar essa minha planilha para arquivo PDF, ok? Então, exportar basicamente é isso: salvar o arquivo em um formato, um tipo, um padrão diferente daquele que seria o seu original, tá? Enviar uma cópia, eu posso enviar para outros aplicativos, redes sociais, drives, eu posso mandar por e-mail, ok? São outras formas também de salvar e enviar esse arquivo aí.
Perdão. Imprimir. Eu posso acessar as opções de impressão que eu tenho disponíveis no meu dispositivo e até mesmo fazer a impressão desse arquivo. Aqui eu tenho as propriedades dele, o nome, a localização, conforme eu for preenchendo ele, o tamanho, propriedades, informações gerais sobre esse documento, tá? Descendo mais um pouco, aqui eu tenho a minha barra de fórmula, tá? Que da mesma maneira que na versão para computador, é onde eu insiro as informações que serão escritas, colocadas na minha planilha, na minha célula, desculpa, tá? Vocês bem sabem que célula são esses quadradinhos aqui, ok? Que são formados pela relação das colunas e linhas, tá? Por exemplo, essa célula que eu estou, ela é a relação da coluna D com o cruzamento da linha 6. Coluna é tudo que está na vertical e linha, tudo que está na horizontal. As colunas são representadas por letras e as linhas são representadas por números, tá? Então, essa célula que eu estou selecionada agora, percebo que tem essa caixinha verde ao redor dela. Ela está selecionada. Esta célula, o endereço dela é D6. É a relação da coluna D com a linha 6, ok? As informações que serão colocadas dentro dessa célula aparecerão aqui na caixa de fórmula, ok? Vamos criar, por exemplo, uma planilha. Eu vou explicando para vocês as funções e vou criando uma planilha, já metendo a mão na massa aqui para a gente utilizar a ferramenta. Por exemplo, vou chamar essa informação aqui de lista de alunos. Terminei de digitar, cliquei no verdinho. Notem que a informação ela não coube, digamos assim, na largura da célula, ok? Ela ultrapassou visualmente para a outra célula, mas necessariamente ela não significa que houve uma mesclagem, uma união entre as células A e B, ok? Para que lista de alunos coubesse nas duas. Nesse momento, tudo que nós estamos lendo aqui está dentro da célula A1, tá? Célula A1. Quando eu clico na célula, na caixa de fórmula, aparece o conteúdo que está dentro da célula. Se eu clicar na B1, não aparece nada aqui, tá? Porque não há nenhuma informação na B1. Apesar de aparentemente parecer que tem, mas não. Toda essa informação, volto a dizer, está na célula A1, ok? Se eu clicar na letra, na coluna e não na célula, ele me seleciona toda a coluna, tá? Eu cliquei na coluna A e ele me selecionou a coluna A inteira, ou seja, todas as células que fazem parte da coluna A também permanecem selecionadas. Percebo que quando eu cliquei na célula A, na coluna A, melhor dizendo, apareceram esses dois pauzinhos aqui do lado direito. Para que isso? Para que eu possa ajustar a largura da célula, tá? A largura da coluna, a largura de todas as células que estão na coluna A, ok? E assim eu posso fazer o ajuste da informação que eu coloquei dentro dela, ok? Também posso utilizar esses dois marcadores aqui que surgiram ao lado da célula para ficar mais fácil o manuseio, lembrando que nós estamos utilizando uma versão móvel, tá? Então as extremidades da tela do nosso celular, por exemplo, que acaba sendo o nosso teclado também, às vezes ela tem uma sensibilidade diferente para a parte da tela mais ao centro, digamos assim. Então fica mais fácil, fica mais confortável manusear, realizar a mesma função utilizando esses marcadores aí, tá? Ajustei aqui a minha informação dentro da largura ideal da célula, ok? Esse é o título da minha tabela, tá?
O que eu vou ter dentro de lista de alunos? Quais informações são importantes aqui? Por exemplo, nome do aluno, ok? Deixa eu ver. Idade, tá? Data, atividade, que eu vou chamar de atividade não, nota. Nota 1. E aqui, nota 2. E por último, nota final. Ok? Inserir as informações na minha tabela. Vamos ajustar aqui a largura um pouquinho dessa célula, tá? Inserir informações e a minha tabela está crescendo, ok? Eu posso ajustar o zoom em relação a essa tabela, a essa pasta, da mesma maneira que a gente faz na versão para computador, tá? Eu posso aproximar, ok? E eu também posso distanciar o meu zoom, tá? Fica a seu critério de acordo com a forma que é mais confortável e melhor para o seu manuseio, tá? Outra informação que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: as células, elas aceitam 3 tipos de informação, basicamente. Elas aceitam letras, elas aceitam números e elas aceitam fórmulas, tá? E a fórmula, no final das contas, é o que dá sentido ao Excel. Relacionar conteúdo, relacionar equações matemáticas é o que dá sentido a essa ferramenta, tá? No final das contas, o Excel é isso. Ele é uma potente calculadora, digamos assim. É uma potente ferramenta que nos ajuda a processar, a computar aí essas informações, tá? Mais à frente nós vamos ver como isso se dá. Tranquilo, já coloquei aqui. Vou inserir agora a informação. Já tenho todas as informações que eu preciso. Já defini as colunas com as informações que eu preciso. Agora eu vou preenchê-las, tá? João, Maria, Pedro, José, Mônica e Francisco. Ok? Idade: 15. E aqui eu vou preenchendo as idades conforme a minha necessidade. Pessoal, assim como o Word, o Excel ele deve ser praticado, tá? A grande diferença é a prática, ok? Aparentemente, a maioria das pessoas tem uma resistência grande em relação à ferramenta, tá? Mas eu digo para vocês o seguinte: o Excel, assim como qualquer outra ferramenta, quanto mais praticada ela for, mais simples de ser usada ela fica com o passar do tempo, tá? Vamos pôr uma data aqui. 25 de maio de 2020. Perceberam que ele completou a informação? Vou fazer de novo. 25 de maio, 20. E ele completa 2020, tá? Ele compreendeu, através da barra que eu coloquei, que a informação se tratava de uma data, ok?
Vamos lá. E vou preenchendo a minha célula. Depois nós vamos relacionar todas essas informações aí. Tranquilo? E assim eu estou construindo a minha fórmula, a minha planilha, melhor dizendo. Vou colocar as notas agora. O Excel, ele só faz sentido se nós colocarmos informação nele, tá? Preenchi basicamente a minha fórmula aqui, ok? E a gente segue o mesmo princípio do Word no sentido de que você primeiro digita as informações e depois você atribui algum tipo de formato, de característica aí. Fiz essa seleção, tá? Cliquei na célula inicial, segurei e arrastei até a célula final. Eu tenho uma seleção. Tudo que está dentro do quadrado verde é uma seleção de informação, tá? E o que eu quero fazer aqui? Basicamente eu quero criar bordas, tá? Fazer uma delimitação aí para que surja, obviamente, necessariamente uma planilha definida para mim, tá? Cliquei aqui em bordas, todas as bordas. E olhe como fica. Ok? Criou-se um contorno aí nas bordas. Comparem com as outras células que não tem, tá? Delimitou a minha informação aí. Outra coisa que eu preciso. Clico novamente, seguro e arrasto, tá? Gostaria de centralizar essa informação, tá? Alinhar a informação ao centro da célula, ok? Também consegui, tá? Perceba que eu estou formatando, atribuindo características visuais à minha planilha. Agora eu quero centralizar lista de alunos, que é o título da nossa planilha. Faço a seleção e procuro o botão chamado mesclar e centralizar. O que ele vai fazer? Ele vai unir todas essas células que eu selecionei e preservar a informação da primeira célula, tá? Perceberam? Ó, ele juntou tudo e manteve a informação da célula A1, da célula mais acima e mais à esquerda do Excel, da seleção, que foi lista de alunos, tá? Vou dar um destaque maior e melhor aqui. Negritei. Vou aumentar o número. O tamanho desse meu título, para dar um destaque melhor. Pronto. Entendido, pessoal? Recapitulando o nosso primeiro momento. O Excel, ele é um editor de planilhas eletrônicas, tá? Assim como na versão de computador, nós temos as células, que é a relação entre colunas e linhas. Nós temos a caixa de fórmula, onde nós inserimos as informações, que podem ser letras, números ou fórmulas, tá? Nós vamos inserindo as informações primeiro, depois a gente seleciona tudo e vai aplicando as formatações e ajustando a nossa planilha, tá? Aqui embaixo nós temos as guias, assim como no Word, assim como na versão do Excel também para computador, as principais guias e dentro de cada guia as informações, os botões, as ferramentas, tá? Relacionadas a cada uma das guias, ok? Que nós vamos utilizar as principais aí no decorrer das nossas aulas do Excel, tá? Mas basicamente nós seguimos o mesmo princípio da ferramenta anterior, tá? A gente seleciona, ok? E vai atribuindo características à nossa célula, à nossa planilha, às nossas informações, ok?
ok? Aguardo você na próxima atividade e temos um longo caminho pela frente ainda a seguir, mas eu te garanto que no final você vai ter a possibilidade de realizar as principais 90% do dia a dia necessário para o uso do Excel, tá? E todo o conteúdo que a gente vê aqui na versão móvel, você pode também aplicar na versão para computadores, ok? Porque o princípio é o mesmo, tá? A gente tem que se ligar nisso, não na ferramenta em si, mas no princípio da coisa em si. Porque eu garanto para você que se a gente utilizar os mesmos princípios, os mesmos valores básicos de utilização do Excel aqui, você pode muito bem aplicar numa versão de planilha eletrônica do OpenOffice, por exemplo, tá? Nossa primeira aula de Excel e depois eu te aguardo para o nosso segundo passo e na construção da nossa planilha. Muito obrigado, conto com você, te espero na próxima aula. Tchau!